Olá, pessoal. Boa quinta-feira, quase sexta. Queria agradecer a todo mundo que teve esse tempinho para vir aqui no nosso webinar. Para quem não pôde estar no Inbound 2022 esse ano, está acompanhando hoje as novidades da parte da HubSpot Sales. Eu queria compartilhar minha tela aqui para a gente ter uma apresentação, um convidado super importante. Opa! Tá conseguindo ver minha tela? Tá tudo ok? A nossa novidade seria o webinar sobre HubSpot Sales. Eu queria começar falando um pouquinho da agenda, o que vai acontecer hoje nesse webinar, o que você pode esperar aqui. Se tiver qualquer pergunta, por favor, pode deixar nossa caixinha de chat, tem a parte do Q&A, pode deixar ali tudo certinho. A gente vai ter uma introdução apresentando o nosso convidado, as novidades sobre a HubSpot Sales, uma recapitulação do produto, e a gente vai deixar uma parte no final para ter perguntas e respostas, então, papel e caneta na mão, pega o celular também, que vai ter muito QR Code para vocês seguirem a gente, na nossa comunidade, os novos sites, e é isso aí. Vamos começar introduzindo o Carlos. O Carlos, que é o CEO, fundador da Market for Sales, que é uma consultoria de estratégia comercial. Carlos, há quanto tempo você já está com a HubSpot, que eles são Diamond? Tudo bem? Olá, Fam. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? É sempre um prazer aqui poder estar com vocês, né? Compartilhando um pouco do que a gente aprendeu, mas principalmente aprendendo muito com você e com as pessoas também que estão participando aqui com a gente. Então, respondendo um pouquinho a sua pergunta, né? A gente já é parceiro Diamond há quase 4 anos, aproximadamente. O tempo passa relativamente rápido. Bom, você já jogou na tela aqui, quem quiser acessar o meu LinkedIn aqui, conectar, fique à vontade para a gente poder trocar. E só contando um pouquinho, né, apesar de ser 4, 5 anos aí de parceiro HubSpot com a Market for Sales, eu tenho mais de 25 anos aí em marketing e vendas, né, sempre trabalhando no mercado B2B, de vendas complexas, né, trabalhando com empresas de sistemas, né, tecnologia, serviços, então sempre montando essas operações com foco muito em venda consultiva, que é o que a gente acaba trazendo aqui nos nossos projetos. Quanto a Market for Sales, né, só para fazer uma introdução rápida, a gente se posiciona como uma consultoria de estratégia comercial focada em implementar as máquinas de vendas em um mercado B2B de vendas complexas, né? Importante falar, né, que a gente foi o primeiro parceiro no Brasil, no ecossistema HubSpot, focado em sales, né, focado em vendas. Então, a gente nasceu de trás para frente, né? Enquanto todo mundo veio ali do inbound, né? Marketing, depois foi indo para a parte de vendas e os outros hubs, né? A gente começou sempre focado em vendas, que a gente entende que é a fundação da geração de receita, e depois a gente expandiu tanto para marketing, CS, enfim, todas as outras operações. Então, o que precisar de vendas e ajuda de processos é o que a gente consegue fazer. Ai, que legal, muito prazer. Então, quem quiser seguir o Carlos, tá aqui o QR Code, eu já soltei antes mesmo de falar. Pode tirar um print dessa página, ou também pega o seu celular e segue ele no LinkedIn. Pode mandar mensagem para ele e seguir você, né, Carlos? Sem dúvida, sem dúvida. E quem não conseguir pelo QR Code, eu estou no LinkedIn como Carlos Henrique Campos. Tá? E Carlos Henrique ninguém me chama, né? Era só os pais para dar bronca, né? Mas lá no LinkedIn eu estou como Carlos Henrique Campos, na Market for Sales. Só conectar, ali tem todos os meus contatos abertos, e-mail, celular, etc. Né? Eu gosto bastante de trocar mensagem, então quem se sentir à vontade é só me acionar. Perfeito, maravilha, obrigada. Eu vi que o chat estava desabilitado, eu já habilitei. Quem quiser já mandando as perguntas pelo chat. Também tem a opção de Q&A, que manda a pergunta por ali também, a gente consegue responder por ali. Mas qualquer dúvida, pode continuar mandando mensagem. Ok, vamos lá. A próxima página seria os 3 focos da HubSpot em 2022. Eu queria mostrar esses 3 pontos importantes que a HubSpot trouxe, que seria o primeiro, uma experiência sem atrito para os representantes de vendas, que a gente vai adicionar uns recursos importantes para que os representantes não precisem gastar energia em seu sistema. E a outra seria a funcionalidade empresarial mais robusta
que a gente vai incluir ferramentas para gerenciar melhor as funções, permissões de usuário, até mesmo para quem é um super administrador ter mais controle, e um foco no comércio, né? Que a gente quer, em 2022, melhorias nas ferramentas de pagamento nativa, está chegando na parte do Brasil também, que trabalham diretamente no CRM da HubSpot. Está sentindo, Carlos, essa mudança? O que você tem? Algum comentário sobre? Não, sem dúvida, né? Vamos pegar o item 1 primeiro aqui, que é essa experiência sem atrito. E até, eu vou conduzir de uma forma bem tranquila, num bate-papo mesmo, tá? A gente sempre se posicionou como uma consultoria de estratégia comercial agnóstica à ferramenta. E a gente fazia os projetos independente das ferramentas. Então, eu não vou citar nomes aqui agora, mas podia ser a ferramenta A, B, C, que a gente desenhava o processo e ajudava a implementar. E aí, os clientes começaram a nos perguntar que ferramenta a gente recomenda. E aí, a gente ia fazer uma análise, né, o famoso software selection, para ver relação custo-benefício, funcionalidade. E há tempos atrás, a gente até recomendava a HubSpot, mas ainda com um pouco de dúvida se era a melhor solução, ou seja, porque ela atendia mais as outras também. De um tempo para cá, a evolução da HubSpot foi nítida, né? E aqui eu estou falando não só porque sou parceiro, mas principalmente porque a gente primeiro estava defendendo os nossos projetos nos clientes. Então, essa experiência sem atrito, a gente viu uma evolução absurda e cada vez está ficando mais fácil. Então, o diferencial da HubSpot é sim ser uma ferramenta de fácil uso, né? Engajando aí os vendedores para conseguir usar no dia a dia. Quando a gente vai aí para o item 2, também a gente sentiu uma evolução muito grande, né? Antes falava, ó, a HubSpot não vai atender grandes empresas, operações mais robustas, né? E a quantidade de evolução que teve, seja de integração com apps no marketplace, ou integração direta, as próprias APIs, né? Toda a parte ali no Enterprise para fazer a estruturação de equipes, hierarquia, controles, enfim, relatórios e outras funcionalidades para fazer gestão de equipes mais robustas, né, colocou HubSpot sim no páreo com os grandes CRMs que pegam as grandes corporações, né? E já o terceiro item, aqui a gente ainda está ansioso, né? A gente sabe que ainda para Estados Unidos já está rodando, né? Já tem bastante coisa legal, mas ainda não chegou aqui para nós no Brasil todas as funcionalidades para já colocar, né, meios de pagamento já embutido no próprio CRM para simplificar toda a operação. Mas estamos ansiosos, logo, logo chega. Sim, sim, muito obrigada, muito bem explicado, Carlos. Aqui na nossa próxima página, a gente tem um roadmap do produto, o que está em desenvolvimento e em planejamento, né? Quem também quiser, esse webinar vai estar sendo gravado e depois vai estar postado no nosso YouTube, na nossa comunidade, vocês podem acompanhar, mas quiser também tirar um print dessa página para aprender. O que está em desenvolvimento no momento é todas as partes de melhoria na aceleração de venda, de permissões que a gente mencionou, configuração aprimorada do CRM, melhorias na inteligência de conversas, né? A gente tem uma integração que a gente vai falar depois, e em planejamento, a capacitação de vendas e a flexibilidade aprimorada no modelo de dados. Carlos, tem alguma parte que você gostaria de mencionar na parte de planejamento, de desenvolvimento? Então, o que a gente coloca como roadmap, enfim, o que está em desenvolvimento, né, e a gente sempre espera que vai evoluindo, porque a gente sempre defende, né, a gente está no meio do caminho entre HubSpot, fazendo a ponte entre HubSpot e os nossos clientes. Mas, assim como a HubSpot defende os clientes, a gente também. Então, a gente sempre briga por novas funcionalidades para melhorar sempre a operação. Então, a gente já sabe de coisas novas que entraram e o que a gente ouviu que está para chegar, que sim, vai melhorar cada vez mais. Então, pegando alguns highlights, aqui não está no detalhe, e a gente não vai entrar específico aqui para a gente escolher alguns pontos para a gente debater com mais detalhe, mas, por exemplo, funcionalidades que ajudam na melhoria dessas reuniões com clique, ou quando a gente fala aqui, né, dessa configuração aprimorada do CRM, né, configure facilmente mais elementos existentes, ou seja, quanto mais deixar para o próprio usuário ter a possibilidade de personalizar e de criar o ambiente que ele precisa, com as informações que ele precisa, o dia a dia fica mais fácil.
Exatamente, porque nem todo time é igual, né? Então, cada um tem o seu gol, cada um tem a sua meta ali. Então, eu acho que deixar, quanto mais, exatamente, deixar para o usuário personalizar, a melhor a experiência. Eu concordo completamente. Sem dúvida. Aqui. E um outro ponto que a gente coloca ali na parte de capacitação também, nos nossos projetos a gente trabalha muito ali quando a gente, né, tem a parte de ligações, as chamadas que são gravadas com transcrição, né, como que o gestor da equipe comercial escuta as ligações e dá um feedback, né, para os SDRs, para os BDRs, né, ou até para os executivos, para os vendedores, de melhor argumentação, o que precisa ser feito. E cada vez mais antes a gente tinha que usar softwares paralelos para poder fazer essa gestão. Hoje já dá para ser feito no HubSpot e a gente sabe que ainda está vindo mais coisas aí. Então, isso aí é o que melhora bastante, né, a operação para poder trazer conversão. Então, se fala muito em gerar demanda, mas o que resolve, né, o caixa da empresa é trazer receita. Então, precisa ter a conversão. Quanto mais a gente tiver ferramentas que ajudem a conversão, facilita bastante essa visão. Legal. Quem comentar aqui no chat, comenta qual a ferramenta que vocês mais usam na parte de vendas, alguma ferramenta que você gostaria de ver melhoria, deixa um comentário aqui no nosso chat também. Vou passar para outro slide, pode ser? Claro. Aqui a gente perguntou para o Carlos o que ele trouxe do inbound, que ele estava aqui pessoalmente, e alguma das recapitulação do produto em 2022, a gente separou em 3 pontos, e aí nesses pontos a gente vai mencionar algum desses produtos, não todos, mas aqui também a gente quer mostrar para todo mundo assim, o que foi a parte mais importante que o Carlos, né, viu na parte de sales da HubSpot, e o que ele vai comentar um pouco com mais detalhe de cada um. A parte de personalização, que é os cards de negócio por pipeline, que chama o Board Card. A personalização da barra lateral direita, criação de objetos customizados. Essa acho que é uma das minhas partes favoritas, na parte de vendas. Novos tipos de atividades e botões configuráveis. Qual que foi a sua preferida na parte de personalização, Carlos? Eu só queria dar uma visão geral aqui, quando a gente fala, né, por que até eu trouxe esses 3 grupos aqui? Porque eles estão completamente relacionados entre si, né? Então, quando a gente fala porque qual que é a maior queixa quando uma empresa implementa um CRM? É reclamar que os vendedores não usam. O pessoal não engaja, não usa, e o vendedor reclama que aquilo não é fácil, é muito mais burocrático. Então, o que acaba acontecendo? O vendedor tradicional, ele não usa o CRM durante a semana, chega na sexta-feira, se ele tem a reunião de pipeline ou forecast no final da sexta ou no início da segunda-feira, é quando ele senta para colocar as informações no CRM. Ou seja, ele não está usando o CRM para ajudar ele no dia a dia. Ele está usando simplesmente para documentar uma informação porque alguém obrigou ele a fazer isso. Quando a gente vai para a personalização, é para cada um usar do jeito que achar melhor. Eu faço uma analogia do CRM com... Vamos trazer o Waze, né? Todo mundo que dirige, e dirigia antes do Waze, dirigia, não precisava do Waze. Aí você começa a usar o Waze e você não consegue mais dirigir sem o Waze. Você vai na esquina e você precisa do Waze. Então, porque você sabe que aquela fonte de informação te ajuda, né? Otimiza o seu tempo. O CRM tem que ser a mesma coisa, ou seja, da mesma forma que eu uso o Waze para fazer qualquer caminho, eu tenho que usar o CRM para qualquer ligação, qualquer interação, qualquer e-mail, né? E isso se torna um hábito, uma cultura, um ritual. Então, por isso que as questões de personalização, elas são fundamentais. Claro que o vendedor ainda, pode ser que ele não saiba o que ele precisa ver. Então, ele precisa dessa orientação, dessa ajuda, dessa padronização. Mas depois, conforme ele vai entendendo o que para ele faz sentido, ele pode personalizar. Então, tanto pode ser personalização para a empresa, para o negócio, né? Para a unidade de negócio, para os times ou para o indivíduo. Então, por isso que eu separei nesse bloco personalização. Aí não adianta nada ter só a personalização se a gente não tiver a gestão, que é um grande problema. Não tem nada pior, por isso que eu selecionei alguns itens aqui, do que uma reunião de forecast, né? Quando a gente passa lá na semana, que o gestor fala, e aí, o que vai vir essa semana? E é sempre um jogral. Fala, aquela empresa vai trazer isso aqui, evoluiu ou não, vem vir semana que vem, vai vir semana que vem. E não vem uma informação estruturada, né? Então, as novas ferramentas que tem agora na HubSpot, né, facilita bastante essa reunião, né, de ritual semanal para poder fazer uma gestão aí de pipeline forecast. E não adianta nada disso
se a informação que está lá dentro está errada, não for assertiva. Por isso que eu coloquei aqui qualidade da informação, que é a integridade dos dados, porque senão a gente começa a ter um monte de relatório bonito, olha para os números, mas se eles estiverem errados, não serve para nada. Se a taxa de conversão não for aquela, também não serve. Então não adianta ter um monte de indicador que não quer dizer nada, né? Então por isso que eu separei nesses 3 principais grupos. Perfeito, muito obrigada. Então, vamos começar na parte, então, de personalização. A gente começa na primeira função, que é a configuração do board card, que a gente mencionou que os administradores podem aumentar o acesso às informações do cliente, selecionando até 4 propriedades para exibir cartões a bordo de todos os objetos do pipeline. Pode ser de negócios, tickets e objetos personalizados. Carlos, o que você tem a dizer sobre isso? Bom, quem está aqui acompanhando a gente, então fica à vontade, pessoal, para comentar aqui. Quem tem operações, processos distintos com mais de um pipeline, deve estar dando um pulo de alegria agora, porque qual que era o problema? Só era possível configurar as informações que aparecem no card, né, para todos os pipelines. Então, eu tenho um pipeline, ok, eu não tenho esse problema, eu já poderia personalizar a informação. Mas agora eu posso personalizar a informação para cada pipeline. Então, se eu uso um pipeline para uma jornada, se eu uso pipeline para serviços, para pré-vendas, enfim, diferentes pipelines, eu posso ter informações, porque para cada etapa da venda, para cada processo, eu posso ter uma informação mais relevante. Então, personalizar o card é fundamental para você ganhar visibilidade nessa visualização. Então, isso é muito legal. Muito obrigada. Alguém quer deixar algum comentário sobre essa função? A Yasmin comentou que esse recurso está maravilhoso, realmente está mesmo. Carlos, você teria algum exemplo assim em mente que você gostaria, como que um time poderia usar um exemplo para essa? Por exemplo, se é um funil com uma visão mais para o vendedor, assim, é controverso se o funil é separado entre pré-vendas e vendas ou se é um funil integrado, tá? Não vou entrar nesse mérito aqui, depende da operação. Mas vamos supor que a visão seja separada, né? Tem um funil de pré-vendas e tem um funil de vendas. No funil de vendas, uma informação fundamental para aparecer é data de fechamento ou a temperatura do lead, né? A probabilidade desse fechamento. Então, eu quero bater o olho no card, saber que dia que ele fecha, qual é o valor e, né, se ela está quente, morno, fria ou best case, committed, né? Depende da nomenclatura que o pessoal usa. Quando eu vou para um funil de pré-vendas, a informação importante pode ser quem é o account executive que eu estou, né? Para quem eu estou agendando uma reunião. Pode ser uma informação de qualificação, uma solução, eu posso colocar o Bunt ou alguma, né, se a gente usar do próprio HubSpot, o DeepCT, eu posso colocar algumas informações ali de qualificação para eu bater o olho e ficar mais fácil. Se eu estou usando um funil para equipe de CS, né, pode ser que eu coloque ali a data de renovação de um contrato. Então, eu consigo colocar informações prioritárias para cada um. Por isso que a gente fala que a personalização é muito importante, e aí, né, só bater o olho no funil, eu já consigo ter as informações principais. Muito legal, muito obrigada por essa explicação. Vamos passar, não teve nenhuma pergunta, vamos passar para o próximo, que seria a configuração da barra lateral, também, novamente, dando essa possibilidade de configurar, né, dessa liberdade, que agora os administradores podem optimizar essa barra de lateral direita para os representantes, mostrando ou ocultando as seções do cartão. Os clientes Pro ou Enterprise podem configurar essa lógica condicional para mostrar as informações mais relevantes ao usuário certo por meio de layouts personalizados e permissões para equipes. Perfeito, né? Então, aqui, nesse ponto, não só personalização, como deixar uma visão clean, uma visão limpa. Então, às vezes, ali na barra lateral direita, tinha todos os objetos, todas as associações. Então, nem sempre, né, a gente quer ter uma visão com todas as informações. Muitas vezes, ali você tem vários objetos que nem são usados pelo usuário. Então, podendo, né, configurar para cada time, para cada equipe ou para cada usuário é muito bacana. E aí você enxuga essa informação e aí fica muito mais fácil você bater o olho e chegar no dado que faça sentido. E também um super administrador pode ter um controle maior, né? E não deixar
qualquer pessoa ir lá e configurar essa barra, eles têm um maior controle para não ter um erro, alguém deletar alguma coisa que não deveria. Então, você teria algum exemplo que uma empresa poderia usar essa configuração? Então, eu acho que o maior exemplo, em vez de ser que informações são adicionadas, é que informações a gente vai suprimir, né? Então, aqui, porque cada integração que a gente faz, cada app que a gente acopla pelo Marketplace, dependendo desse aplicativo, ele vai gerar mais um objeto, mais um cartão ali nessa barra lateral. Vou dar um exemplo, né? DocuSign, aí ele começa a aparecer. Aí eu me conecto ao Org Chart Hub, que aí traz a visão de organograma. Ou as listas que o cliente participa, ou aos orçamentos. Pode ser que para aquele vendedor, para aquele usuário, né, essas informações não façam sentido e fica aparecendo muita coisa na tela. Então, agora, a gente tem a possibilidade de limpar essas informações e deixar só aquilo que é relevante. Sim, volta naquele ponto, você falar mais clean, né? Exato. É a mesma, ó, vou usar a analogia do Waze, né? Imagina o Waze quando começa a aparecer um monte de propaganda em cima, um monte de informação, e a gente quer olhar para a nossa rota. A gente não vê a hora de tirar aquelas coisinhas da frente. É a mesma coisa aqui. Se eu estou buscando uma informação, eu quero acesso direto a ela, não quero muita coisa na minha tela. Sim, já é algo mais filtrado. Muito Sim. bem. Novamente, se alguém tiver alguma pergunta, pode deixar no nosso chat ou mandando pelo Q&A, que a gente tem uma parte específica na nossa apresentação, que é para perguntas e respostas. Mas já vai anotando, hein? Ou pode já deixando aqui no chat. Agora a gente vai entrar na parte de gestão, Carlos. Vamos lá. Essa parte a gente vai começar com a gestão do deals, forecast mais as metas personalizadas, que seriam a melhoria na previsão e gerenciamento de negócios, que incluem um novo aplicativo de metas, metas de equipe, experiência mais entregada de forecast e gerenciamento de negócios para representantes. Eu coloquei um videozinho aqui que vai aparecer umas opções quando você começar, mas é com você. Bom, essa é a minha parte preferida para um gestor na visão de vendas, tá? E aqui, pessoal, o HubSpot não tem culpa nenhuma se você não vender, porque aqui é muito mais o processo do que a visibilidade, né? Vou dar um exemplo. Aqui facilitou bastante quando a gente consegue filtrar, né? Por exemplo, se for um enterprise, que a gente tem um nível da empresa, depois da equipe, né? E até no indivíduo, né? Nas metas individuais, ou mesmo nas outras visões, onde a gente tem as metas, seja num nível de equipe ou uma meta total de empresa, eu consigo, por exemplo, colocar, vou usar o que a gente gosta de trazer para uma visão mais tradicional, que é a temperatura do negócio, que é o quente, morno e frio. Então, por exemplo, se eu sento uma equipe de 5 vendedores e quero saber que negócios que vão fechar no mês, né? Em vez de eu olhar no funil e ficar procurando esse dado, eu consigo fazer aqui já um filtro. Negócios que estão para fechar nesse mês, ou seja, data de fechamento é esse mês, e que são negócios quentes, e aí eu filtro e eu ordeno por valor. Então, eu começo a ter uma visão, uma previsibilidade daquilo que vem para fechamento. Por que eu falo que a gente não pode culpar HubSpot? O maior erro, o maior problema que tem aqui é na interpretação de como colocar esse dado dentro da ferramenta. O que é quente, o que é morno, o que é frio? Ou usando a terminologia tradicional de mercado, né? O que é best case, o que é committed? Como que a gente colocar isso? Precisa ter um alinhamento muito claro no time. Então, e o que a gente vê, a maior perda dos fechamentos é a falta de follow-up estruturado, é a falta de levantar os dados com o cliente, né? Fazendo reunião que a gente chama de roadmap to close, né? Levantar esses dados lá na ponta para conseguir, de fato, entender se eu estou falando com um decisor, se agora, além dele tem alguém que vai tomar decisão, qual é a data que ele precisa iniciar o projeto, então qual é a data de fechamento, qual é um caminho para fechamento, e aí sim eu tenho esse dado acurado. Então, a vantagem que a HubSpot trouxe com essa visão é que mesmo que eu não tenha essa disciplina, eu começo a fazer as reuniões jogando isso na tela e a gente começa a ver. Uma semana o vendedor falou que ia fechar, que tinha aqueles 3 negócios quentes, e não fechou. Na semana seguinte não fechou, alguma coisa está errada. Que interpretação que é essa? Então, o dado torna isso explícito e as empresas começam a acurar esse processo.
né? E começa a criar uma disciplina da qualidade dessa informação. Por isso que eu falo que não é só colocar informação dentro do CRM, precisa saber, tem que ter um alinhamento, né? Um playbook estruturado, todo mundo alinhado, que informação que precisa ser colocada lá dentro para poder ter uma gestão. E a ferramenta, ela substitui completamente a famosa planilha que o pessoal usa nessas reuniões de pipeline. Então, você consegue ver por vendedor, por time, por equipes, por unidades de negócio, se for o caso, né? Previsão de fechamento do trimestre, do ano, né? A percentual de metas batidas, enfim, fica muito mais fácil para saber se a gente está no caminho certo. Perfeito. Ó, e se alguém tiver alguma pergunta para o Carlos sobre essa gestão de deals, alguma pergunta, alguma dúvida, né? Se você tiver algum processo agora na sua empresa que você quiser perguntar para ele também, pode deixar aqui no nosso chat. Eu vou passar para outra aqui. Não? A outra seria visões em relacionamento. Oh, meu Deus, desculpa, gente, hoje tá? Novas visões em relatórios personalizados, a dispersão e tabelas dinâmicas. Essa aqui é uma melhoria recente no criador de relatórios personalizados, que inclui gráficos de dispersão, tabelas dinâmicas e comparações de KPI, tornando os insights mais acessíveis do que nunca. O criador de relatórios personalizados é alinhado por conjuntos de dados, onde você pode adicionar uma lógica, executar cálculos e salvar suas consultas para facilitar o uso repetido por todas as suas equipes de front office, tudo sem sair dentro do CRM da HubSpot. Eu acho que isso volta na que você mencionou antes, de tudo dentro de um lugar só, né, Carlos? E essa parte facilita. Exato. Então, antes a gente já conseguia gerar relatórios, mas dependendo do tipo de informação que a gente queria ter, a gente tinha que extrair o dado, jogar para um Excel, jogar para uma outra ferramenta, para poder ter uma informação um pouco mais elaborada. Agora, né, evoluiu bastante e a gente consegue ter, por exemplo, gráficos de dispersão. É muito bacana para a gente poder cruzar várias informações. E o legal é que a gente cruza, né, voltando para o conceito de ser uma plataforma conectada, e aqui a gente está falando de vendas, mas eu posso engajar, né, vendas com marketing, com service aqui, e ter informação ao longo de toda a jornada. Então, eu posso fazer um gráfico de dispersão para entender, né, maior número de preenchimento de formulários ou participações em webinars ou visitas de blog, cruzando com atividades de venda em negócios fechados, no tamanho da bolha, qual foi o maior valor desse negócio. Enfim, eu dei um exemplo aqui empírico, mas pode ser qualquer outra dimensão que eu consigo cruzar. E antes eu tinha que jogar no Excel para poder criar isso. Agora não. E tabela dinâmica, né, para quem gosta, é um prato cheio, né? Então, de novo, aqui é a mesma coisa que um Excel, né? Se você não sabe estruturar fórmulas e tabela dinâmica no Excel, não adianta nada você ter a funcionalidade. Aqui vai ser a mesma coisa, né? Quem for fazer a configuração precisa ter esse conhecimento para a criação dessas visões. Mas uma vez isso feito, qualquer um consegue consultar dentro do HubSpot. Perfeito. E é isso que você falou mesmo. Acho que os outros times conseguem se conectar, né? O time de service com o time de marketing, de vendas, tudo em um lugar só. Conseguem sem mandar para o Excel, que acontecia antes. Acho que alguém comentou aqui. O Diego comentou: seria lindo todos os processos alinhados assim, metrificar o processo e qualificar o lead score pela jornada. Eu acho que você consegue, Bruno. Eu vou deixar para a gente responder no final, então. Não, eu só vou falar, eu não vou perder eu sou vendedor, né, gente? Aqui, então ele levanta a bola, eu tenho que cortar aqui, Diego, né? Conseguir desenhar isso, hoje o HubSpot você já consegue colocar toda a sua jornada lá dentro, desde a atração, né, processo de aquisição, passando por todo o ciclo de venda e depois um pós-venda com retenção e expansão, desenhar processos aí de upsell com matriz white space ou qualquer outra coisa. Então, é possível sim você ter essa visão. Mas, de novo, a gente vai acabar caindo nos próximos pontos que vai ser agora, é a gente falar da integridade do dado. Então, não adianta nada você ter tudo isso lá dentro, todo mundo colocando informação lá dentro, se esse dado não estiver acurado. Perfeito. E a próxima é exatamente a qualidade da informação, que a gente vai passar primeiro no centro de comando de dados.
que agora é possível avaliar a integridade de seus dados da HubSpot em um local central. Com um painel de tudo em um, você vai conseguir identificar propriedades não utilizadas, gargalos de sincronização de dados, problemas de formatação duplicadas e muito mais antes que eles se tornem uma bola de neve. Bom, eu já vou começar aqui deixando uma dica aqui, né? Deixando um recado para todo mundo, né? Espero que quem está participando aqui não tenha acontecido isso na sua operação. Então, quem já usa HubSpot, algumas empresas, para não falar que muitas delas, né, transforma todo mundo em super admin. E aí todo mundo sai criando propriedade, né? Um exemplo clássico é setor, segmento, né? Indústria, que o pessoal chama, e cada um cria a sua lista. Aí você começa a ter várias propriedades da mesma coisa que são usadas em objetos, em ativos diferentes, e depois você quer ter a integridade da informação, a qualidade do dado, e ele não existe. Com esse novo dashboard aqui, é possível você identificar a quantidade de propriedades que tem para cada objeto. Aí você consegue visualizar propriedades que estão em uso, que não estão em uso. Aí tem os erros de sincronização com integração. Enfim, não vou entrar no detalhe que a gente está falando aqui. Mas começa a ficar muito mais fácil você ter uma visão geral do que você tem dentro do seu CRM e se aquilo está sendo usado ou não, né? E já com uma inteligência ali indicando aonde pode ter possíveis problemas para você poder agir, né? E a outra dica que é, o HubSpot não vai cortar o seu super admin, faça você, eleja a pessoa que é o super admin, capacite ele, né? Vá lá no HubSpot Academy, faça os cursos, tire todas as dúvidas e coloque as pessoas capacitadas para ser o super admin. Sim, sim, é muito sério isso mesmo que você comentou sobre o admin, porque eu já tive, quando eu trabalhava no suporte, a gente teve muitos casos de dar permissão para admin errado e acaba acontecendo alguns erros, então é muito, muito importante esse ponto que você mencionou, Carlos, sobre treinar a pessoa certa e dar realmente essa permissão para a pessoa certa na empresa, né? E para ter algo mais centrado. Vou passar para a próxima. A próxima seria a recomendações de qualidade de dados. Com essas recomendações, a inteligência artificial sugere regras para corrigir problemas de formatações nas propriedades do CRM. Por exemplo, capitalização e espaçamento. Depois de aceitar as sugestões e habilitar as automações, seu banco de dados praticamente se limpa sozinho. Isso é muito bom, né, Carol? Isso é muito bom. Vou trazer um exemplo prático, tá? Então, muitas vezes a gente tem, mesmo quem não tem o marketing, mas usa o Forms, né, para captar contato, né? E mesmo que você, né, vamos supor que a gente faça, né, eu cadastrei a PAN na minha base e eu digitei tudo certinho. Quando você, e a chave vai ser o seu e-mail. Se você vai se inscrever num outro evento e você for preencher, se eu não deixei lá o formulário inteligente, você vai digitar seu nome. Se você gosta de usar no seu teclado tudo caps, né, tudo maiúsculo, você vai, né, sobrepor o nome dentro da base de dados. Ou um novo usuário também pode cadastrar, né, num formulário tudo em caps lock. Ou listas importadas, às vezes, de um evento, alguma coisa, se não teve o tratamento, simplesmente coloca lá dentro. Com isso aqui, aliás, deixa eu falar do problema. Se eu não faço nada e uso isso como token para automatizar alguma comunicação, vai o nome todo em maiúsculo, né? E aí fica muito estranho, né? Estraga toda, né, o tom da comunicação que a gente quer colocar. Então, né, uma das coisas que tem nessa nova recomendação aqui de qualidade de dados, que é a inteligência descobre esse padrão, né, identifica que tem nome todo em caps e já sugere, né, que tem esses nomes para você alterar. Então, aí, com um clique, você vai lá, já altera, ele mantém a primeira maiúscula e já, né, reformata todo o resto. E aí ele aprende que você vai usar assim e você ativa a automação. E aí qualquer entrada de informação nova que vier daquele jeito, automaticamente vai ser reformatada. E uma coisa muito legal também, se usar, né, o próprio HubSpot como centro de outros sistemas, vamos supor que a gente tem, né, não vou falar o nome daquela empresa azul, né, mas que está conectado, integrando as bases, mesmo as bases que já estavam naquela outra empresa, quando tiver uma troca de bidirecional de dados,
passando pelo HubSpot, ele limpa o dado e ele atualiza na outra empresa, no outro CRM ou no outro sistema, já o dado com a nova reformatação. Então, isso é muito bacana para limpar o dado, não só no HubSpot, mas em todos os sistemas que estiverem integrados. Perfeito. Não sei se eu compliquei, tá? Mas eu acho que ficou para o pessoal entender. Sim, exatamente. E essa aqui é a que acho que alguém já comentou aqui também, que já usa a integração. Ela não é na parte de vendas no momento, né, Carlos? Seria mais na parte do marketing e de serviços, mas a gente não quer deixar de comentar também que foi uma das os grandes anúncios, né, no inbound, acho que para os brasileiros também estavam esperando muito, não é, Carlos, essa integração? Sim, mas até tem um ponto em vendas, né? Que, por exemplo, se você colocar um canal de aquisição, que é o WhatsApp, por exemplo, no seu site ou em qualquer lugar, você divulga o seu número e alguém for começar uma conversa pelo WhatsApp, né? Hoje ele integra com conversas. Então, ele pode ser, né? Pode cair para um vendedor e o vendedor vai interagir com essa pessoa de dentro do HubSpot e já vai registrar tudo isso na linha do tempo, né? Ou para o marketing, né? Aliás, deixa eu só continuar no conversas, e também isso serve para a parte de suporte ou do customer service, que divulga um número de atendimento que pode ser omnichannel, né? A pessoa vai começar pelo Messenger do Facebook, pelo WhatsApp, por um formulário, pelo chat, né? Enfim, não importa por onde venha o início dessa conversa, você pode continuar com ela por qualquer canal. Quando a gente vai para o marketing, também já tem, né, a funcionalidade para poder fazer a automação do WhatsApp. Então, isso facilita bastante algumas comunicações. O que a gente ainda espera, que não chegou ainda, mas vamos ficar com o dedo cruzado aqui. Não me passaram data, viu, pessoal? Mas é que eu vou ajudar vocês a pressionar o HubSpot. É quando for aparecer na linha do tempo o início de uma conversa de um vendedor 1 a 1. Tá? Isso a gente ainda está aguardando aqui de dedos cruzados. Perfeito, Carlos. Muito obrigada. E acho que a gente já pode passar. Eu vou passar primeiro para as perguntas e depois eu vou voltar para conversar sobre o Connect da HubSpot. Eu acho que alguém perguntou aqui sobre alguma novidade na parte do workflow automações. Seria mais a parte de marketing, mas você está mencionando sobre o WhatsApp, Alexandre, sobre o workflow das automações? Mas teria algum insight, Carlos, sobre workflows e automações no inbound? Assim, só trazendo um contraponto, eu não acho que a automação é só marketing, não. A gente usa automação para tudo. Na verdade, a automação é o que acaba integrando todos os processos. Eu não tenho nada assim para pontuar. A automação é bastante completa, né? Não sei que dúvida você tem especificamente, né? O que você gostaria. Tem muita novidade em automação, né? Onde você pode, né? Dependendo do hub que você tenha contratado, você pode até fazer um processo de formatação, enfim, disparar algumas integrações, alguns webhooks, enfim, e cruzar todos os processos que existem lá dentro. Então, se ele tiver o nome aqui, o Alexandre. Se o Alexandre tiver algum ponto específico, Alexandre, quem sabe eu consigo te ajudar, mas eu não tenho todas as respostas também, tá? Mas aqui a PAN com certeza sabe quem pode ajudar, caso eu não tenha essa resposta pronta para você. Sim, a gente tem uma página também com todas as novidades, em todas as funções. Ele mencionou o workflow na parte de vendas, mas se você tiver algo em específico, acho que a gente consegue dar mais uma resposta. Bom, uma coisa que tenha pouco tempo em workflow é a inscrição nos fluxos de cadência, né, que o HubSpot chama de sequences, né, as sequências, de forma automatizada, tanto a inscrição quanto a desinscrição. Uma novidade também em workflow é a possibilidade de excluir excluir contatos. Use com cautela, né? Então, mas você pode, para manter sua base saneada, também você pode montar um workflow que, se tal contato atende tais critérios, ele pode ser excluído. Legal, perfeito.
A Neliane, ela perguntou nas questões transacionais, aprovação de pagamento, aprovação de treinamento, será possível entregar com o WhatsApp ou já era possível? Isso já era possível? Deixa eu entender melhor aqui. Eliane, para mim não ficou claro. Deixa eu entender a sua... eu não... Se pudesse... Eu não sei se você consegue abrir o microfone para ela ou se ela conseguisse digitar melhor aqui para eu entender exatamente o que ela está buscando. Porque, assim, aprovação de pagamento ou aprovação de treinamentos, integrar com o WhatsApp. A princípio, aqui o WhatsApp vai ser, eu posso mandar qualquer mensagem, né? Crio automação e ela vai mandar por um workflow como se fosse um workflow de marketing, tá? Neliane, eu permiti para você falar, Ah, é. fica à vontade. Olá, Carlos. Olá, Pan, tudo bem? Tudo bem? Olá. Obrigada, viu? Eu estou participando aqui, mas eu estou iniciando no Hub, no Hub não, vou usar já usei o Hug, né? Agora estou usando o HubSpot e usei outros CRMs, então eu estou tentando entender as atualizações e também entender o que já acontecia. Por isso, desculpa se a pergunta já for óbvia, né, para vocês. Então, a minha dúvida é exatamente com relação a aos e-mails transacionais que normalmente acontecem, por exemplo, foi ticado pelo CS de que o pedido já foi aprovado, deu certo o pagamento, ou enfim, o contrato foi assinado, as etapas mesmo do funil ali, né, de vendas. E seria interessante que a gente pudesse, conforme essas execuções fossem acontecendo no Hub, que fossem disparados em determinados momentos os WhatsApps e e-mails, não apenas e-mails. E eu queria entender se isso já era possível ou se agora teve alguma modificação que vai ficar mais interativo ou, enfim, seria mais com Então, relação a isso. a resposta é não era possível porque não tinha integração com o WhatsApp. A partir de agora é possível porque tem essa integração. E quando a gente fala da integração de marketing, que é de comunicação, é exatamente essa. Ou seja, não é de uma interação, mas aqui eu estou mandando uma mensagem, né? Enfim, o trigger, que aí pode ser qualquer um, por isso que a gente fala que é o ambiente conectado, se for uma mudança de etapa, né, de uma etapa no funil, ou se for um flag que o CS marcou, ou qualquer outro trigger, né, pode gerar essa mensagem, que aí ela pode ser por e-mail ou por WhatsApp, ou por Slack, ou por qualquer outro meio que se conecte dentro do HubSpot. Perfeito, muito obrigada. E isso essa atualização, ela já é automática ou a gente tem que solicitar? Como que acontece ela? Eu não vou ter essa resposta pronta para te dar se já está ativo para todo mundo, tá? Estava em beta, né? A gente já testou, mas eu não sei se já ficou disponível para todas as instâncias. Aí eu vou pedir ajuda para o próprio HubSpot. Ainda está em beta, mas eu posso incluir aqui o link no final da página com a integração do WhatsApp com mais detalhes. E você pode ver, Liliane, eu posso mandar para você também. Eu aceito. Agradeço muito, porque essa é uma demanda que eu já senti que a gente tem aqui, então acredito que vai ser muito relevante a gente ter essa atualização. Muito obrigada, viu? De nada, muito obrigada por estar aqui no nosso webinar. Perfeito. O Césio Barbosa perguntou: alguma novidade em BIOS? Carlos, você gostaria de mencionar? Olha, eu, assim, Sérgio, são muitas funcionalidades, muita coisa, a lista que vai se trazendo, né? E ali eu não guardo de cabeça tudo. Me diz uma coisa, porque às vezes não está em BU especificamente, é alguma funcionalidade que acopla numa BU. O que exatamente você sentia falta que não fazia? Até para eu ver se existe alguma forma de te ajudar. Eu posso também tentar abrir o microfone, se ele quiser. Porque, assim, as BUs, na verdade, é para você poder dividir os ativos e ter essas visões integradas, né? Bom, boa tarde aí, Carlos e Pan e todo mundo que está ouvindo aí. É porque é o seguinte, a BU ela ainda é um recurso bem limitado ainda dentro do HubSpot, né? Então, quando algum cliente nosso ele compra a BU, o que a gente consegue basicamente dividir são os ativos de marketing, um branding kit
e URLs. Então, assim, o HubSpot ele ainda tem um monte de coisa que ainda pode ser dividida por BU e que ainda não é dividida. Eu acredito que não tenha nenhum lançamento, não, nenhuma novidade. Acho que a BU ela vai continuar exatamente como está. Os contatos já podem ser divididos também. Eu sei, os contatos eles já podem ser divididos. Eu queria tentar entender se, por exemplo, os fluxos, as tasks, isso também, essas coisas, elas não são divididas por BUs ainda. Acredito que isso ainda não é uma realidade ainda, pelo que eu estou entendendo. É que eu não entendi o objetivo, por exemplo, de você dividir os fluxos por BU. Porque hoje você pode estruturar, para cada BU você faz as Porque configurações, assim, ó, pode organizar. vamos supor que a gente tem duas marcas e um usuário só pode ver uma marca. Em questão de fluxo, ele vê todos. Ele não vai ver ali o fluxo da BU, ele vai ver o fluxo da outra BU também. Isso aí são alguns gargalos que o HubSpot ainda esbarra quando diz respeito a BU. Eu só queria entender se isso já foi rompido, mas eu acho que não. Acredito que não. Não, realmente, o que você fala você dá permissão para o usuário criar fluxos, mas limitar que fluxos que ele pode acessar. Ou visualizar da BU, somente da BU que ele pertence, né? Quando ele vai criar um fluxo, ele cria para qualquer BU, qualquer pessoa vai visualizar. Isso é um problema que a gente enfrenta no dia a dia. A gente até faz uma restrição de usuários, ele vai ver ali o contato e os deals apenas daquela BU, mas todo o resto fica desencoberto ainda. Então, cara, ele ainda vê todos os fluxos de todas as BUs. Então, mas é que esse usuário é um usuário-chave, né? O usuário que monta fluxo é um usuário administrador, um usuário com poder grande dentro da ferramenta. É só restringir o acesso dele a essa feature. Concordo com você. Mas beleza. Assim, eu acho que não teve muita evolução de BU, senão o HubSpot tinha isso aí nos highlights dele. Eu acho que não foi algo que ele atacou nesse momento. Por isso eu senti falta um pouco. Eu tive no evento também e eu não vi nada sobre BUs assim que o HubSpot implementou. Mas beleza, é só esse bate-papo aí que eu queria lançar essa ideia aqui no time. Obrigado, gente. Ótimo. Ok. Não, eu queria mencionar, a Paula mencionou aqui que dá para fazer por particionamento de ativos, limitar alguns fluxos por equipe e por usuários no Enterprise. Não vai ser por BU, mas vai ser por equipe. Ela incluiu um link ali, e aí acho que se você quiser ter mais informações, pode acessar esse link tudo certinho. Vamos ver. A Caroline Giacom, que é uma das nossas campeãs também, que estava no Inbound, e ela mencionou que nas BUs, o mais importante hoje é ter controle das páginas de direcionamento de assinatura. Queremos editar o layout para a carinha da empresa. Ela também quer migrar os e-mails e forms entre BUs. Obrigada pelo feedback. Bom, já fica mais uma listinha para colocar no roadmap, né, Paulo? Roadmap, sim, exatamente. Deixa eu ver, alguém teria alguma outra pergunta? Neliane, vai ficar gravado sim na nossa comunidade. A gente também vai enviar um e-mail para todo mundo com a gravação. E com todos os links disponíveis também para seguir no LinkedIn, o site da Market for Sales. Vai estar tudo disponível. Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Acho que seria isso. Eu queria mencionar também, pessoal, sobre a parte da rede da HubSpot, que é uma nova rede que a gente está usando o Connect.com, se vocês não conheciam. Agora a Connect.com faz parte da HubSpot também, que é uma rede que ela vai apresentar uma comunidade de clientes, parceiro, prospects. Você consegue adicionar, você consegue ver quais Academy, os cursos que as pessoas fizeram, você consegue se conectar pelo LinkedIn, programas especializados de aprendizado, vai ter tudo lá, um perfil que vai estar tudo conectado em um lugar só. Então, esse é uma nova novidade que a gente apresentou. Se você quiser saber mais sobre esse QR Code, você pode aprontar. E eu digo mais uma dica que no começo, não tem muito ainda, né, o username, então pode colocar o seu username como PAN, ou seu primeiro nome, porque ele é bem novo, então aproveita e já se inscreve nessa parte.
eu também queria pedir para vocês se inscreverem na nossa comunidade da HubSpot Brasil e no nosso blog da HubSpot Brasil também. Vocês podem tirar um print dessa página ou apontar o seu celular. Esse vídeo vai estar no nosso YouTube da HubSpot Brasil, porém vai estar na nossa comunidade também. Como eu mencionei, a gente vai estar nas nossas redes sociais. E também eu queria, novamente, mostrar o mural de fotos da comunidade. O Carlos estava lá com a Carla e eu queria mostrar essa foto dele no nosso mural da comunidade. Muito carismático, ele estava acompanhando tudo. Eu queria agradecer de coração por estar aqui, Carlos, pelo seu tempo, por falar todas as novidades na parte de vendas. E não se esqueçam de seguir o Carlos no LinkedIn. Não mandei muita mensagem, brincadeira. Pode mandar, agenda um horário com ele, mas óbvio que tire um print, entre em contato com a Market for Sales, a consultoria de estratégia comercial, e o telefone, o e-mail dele está aqui. Eu queria também, o que mais? Falar muita gratidão por todo mundo por estar acompanhando o nosso webinar hoje. E perguntar, deixa eu ver se tem alguma pergunta de final. Apareceu aqui o Michael está perguntando se pode fazer pergunta. Michael, pode mandar. Se você me colocar em Maus Lençóis aqui, eu vou passar para a Pam. Ela é do HubSpot, entendeu? Então, brincadeiras à parte, né? As dúvidas principais podem ser essas funcionais, e é onde gera muita dúvida, tá? Tem muitos projetos que a gente faz, e quando acessa o suporte da HubSpot, né? Coloca o suporte da HubSpot ali em xeque, porque o suporte da HubSpot não entende da sua operação, ele entendeu do seu negócio, entende da funcionalidade. Então, fique à vontade aí para colocar alguma dificuldade que você possa ter. Quero adicionar ele. Michael, eu vou adicionar você, se você quiser falar. Eu sei que para escrever é um pouco mais difícil, né? Eu demoro um pouco mais, ainda mais no chat. Então, eu dei o microfone para você, se você quiser, tiver alguma dúvida sobre, pode mencionar. Perfeito. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Michael, voz de locutor, hein, Michael? Sim. Dá até para passar trote, né? Brincadeira. Olha só, a gente está com um problema funcional, por isso que eu entendi bem, né, que as funções aqui são bem administrativas, tal, para quem contrata, enfim. Aqui na nossa empresa, nós estamos passando por algumas dificuldades operacionais, já entramos em contato com o suporte e são respostas um pouquinho padrão, não alcançou ali o objetivo, né? Eu gostaria de apresentar aqui para você apenas essa questão sobre os leads, né, que a gente está levantando, e na hora do cadastro, esse problema começou de uma semana para cá, e nós temos ali uma tríade, né, que é contato, empresas e negócios. Tá aí tudo bem, né? Sim. Na hora que nós estamos levantando a lista, não está mais subindo o negócio. Tem que ser feito de forma manual. Parece um bug. Uma atualização aí que teve de uma semana para cá. Mas eu gostaria só de confirmar essa informação mesmo, se é uma atualização que passou por algum tipo de mudança operacional, ou se não, se realmente é algo que a gente pode tentar mais uma vez com o suporte. Estamos tendo essa dificuldade operacional. Marco, quando você fala de subir, vocês estão fazendo uma importação de lista de contatos, cruzando os objetos com empresa e com negócio. Exatamente. Importando e não está mais aparecendo. Exatamente. O que acontece? A gente importa, né, de um outro sistema, e, na verdade, do Excel, e o que acontece? Ele sobe, ele valida a subida, só que na hora de a gente adentrar para poder trabalhar o lead, o negócio não está subindo. A gente tem que fazer de forma manual. Algo que antes já subia a tríade, né? Tudo certinho. Olha, a gente, assim, eu vou responder por nós, tá? Que não é a resposta oficial da HubSpot. A gente tem muitos projetos que trabalham com listas de contato de empresas, né? E faz a carga. E continua funcionando normalmente, tá? E com a criação de negócio. Normalmente, né, esses erros é sempre algum campo, alguma coisa que está na planilha. Eu começaria a investigação por aí,
né? Se eliminar isso, ok, eu não estou eximindo que poderia ser até um erro, um bug de alguma atualização que possa ter acontecido. Mas vou falar que mais de 90% dos casos, quando não importava, era alguma informação que tinha sido alterada na planilha, e aí a automação ou alguma outra coisa não conseguia subir o campo e aí não criava os registros lá. Não sei se você está criando um negócio ou normalmente o processo mais padrão sobe empresa, sobe o contato empresa e cria um negócio por automação. Né? Perfeito, muito obrigado. A gente vai acelerar também a questão de pontuação em toda a parte de configuração de subida para tentar eliminar o problema. Mas obrigado aí pela elucidação. Com mais calma também, se eu puder ajudar, pode entrar em contato comigo. E claro que aí a gente faz a ponte junto com o próprio pessoal da HubSpot, que vai ter muito mais, né, condições de te atender na parte de funcionalidade em si. Mas se for para falar de processo, eu consigo te ajudar também. Perfeitamente. Muito obrigado pela disposição, viu, Carlos? Obrigado, Paulo. Obrigada. Michael, também checa também se o Deal ID, né, o ID do negócio está incluso, porque esse também é uma ID única para o negócio e ela é bem importante ali na importação de estar, na hora que você for fazer essa importação, mas qualquer coisa, pode continuar entrando em contato com o suporte se você achar que realmente for um bug, que a gente vai dar total assistência. Mas obrigada por entrar em contato. Eu sei que a gente está acabando, tem 3 minutinhos, mas, Carlos, você quer responder a pergunta do Juliano, que falou se é possível distribuição do HubSpot visualizar a métrica de reuniões agendadas, porém sem a participação do lead? Eu vou pedir para você habilitar o microfone do Juliano também, que eu também. ver o que ele está falando sem a participação do lead. Juliano, liberado, se você quiser explicar um pouquinho mais sobre. Boa tarde, Carlos, Pan, tudo bem com vocês? Ótimo. Tudo tranquilo. Bem, vamos lá. Nós estamos inicializando, né, agora aqui na utilização dentro da nossa estrutura com o HubSpot. E um dos pontos que nós estamos tendo dificuldade, inclusive foi até gerado aí um ticket na data de ontem, seria a métrica de calls, né, que são realizadas através do Teams. Eu tenho ali a métrica da quantidade dessas calls, ok, sem problema algum. Porém, quando o lead, né, por desistência, não pôde comparecer, nós percebemos aí que eu entro no campo de observação, só na tagzinha de observação, ali você justifica, porém eu não tenho esse quantitativo, essa métrica exata, quando o lead, aí no caso aí por algum problema, não pôde comparecer a essa call, a essa reunião. Queria saber se devido à versão, a distribuição, a nossa ser inicial, né, Starter, se eu consigo isso em outras, ou se não. Eu vou responder também de forma neutra, né? A estratégia tem um nome bonito que é o Product-Led Growth, né? O que isso quer dizer? Que é a estratégia de crescimento por produto. Então, o HubSpot, assim, dá gratuitamente muita coisa. Aí depois o Starter, você já tem coisas mais legais. Aí depois de um Professional, mais legais ainda, até você ter tudo com o Enterprise. Então pode ser que alguma coisa que você está usando, ou que você queira, não esteja disponível. Mas aqui, né, só para a gente entender, você está chamando de call, só para a gente diferenciar o que é uma reunião de fato, né, um invite gerado, versus uma chamada, né? Porque às vezes você tem lá o chamada, que ele equivale, você pode colocar lá, se foi conectado, etc. E aí você vai gerar esses indicadores. O que normalmente a gente faz, se você quer mensurar a produtividade, por exemplo, do SDR ou de BDR, seria isso? Na verdade, seria isso, poderia ser do SDR, hoje não é exatamente o nosso foco, né? Seria do Closer. Não seria nem cold call, né? Seria reuniões mesmo, integradas aí através realizadas através do Teams, integrado aí no CRM. Porém, o que acontece? O closer, ele entra na sala, né, de reunião e ele fica aguardando o ingresso do invite, muitas vezes aceito, né? E nós não temos esse indicador, essa métrica, somente pelo campo de observação, mas sem quantitativo. Seria esse cenário. Na próxima versão, no Professional, você já consegue ter um tipo que você conseguiria customizar ali, por exemplo, no show, tá? Mas
A outra coisa é o seguinte, você quer mensurar a quantidade de primeiras reuniões ou de todas as reuniões que ele faz? De todas. De todas as reuniões realizadas eu consigo, sem problema. Porém, nessas onde ele aguarda 10, 15, 5 minutos dentro da sala, né? Porque teve o adentro ali, mas o lead acabou não conectando, eu não tenho essa métrica. Tá. Porque um Como cuidado... se fosse um churn de reuniões, né? Vamos dizer assim, genericamente. Um cuidado que você tem que tomar, porque aí quando tem integração de agendas, né? Aí o HubSpot vai pegar qualquer evento na agenda e vai contar como uma reunião. Então, dependendo de como está estruturada essa agenda, ele vai estar contabilizando reuniões que não seriam reuniões de fato, né? Então, aí você tem que criar alguns campos customizados para poder identificar quais são as reuniões. Normalmente, a gente cria algumas propriedades a mais aí para poder fazer alguns controles e poder separar exatamente aquilo que você quer mensurar. Tá? Mas, enfim, aí fica à vontade se você quiser também me chamar e a gente bate um papo lá para ver se eu consigo te ajudar nessa visão que você está precisando de relatórios de reunião. Sim, sim. O César até mencionou, você pode criar uma propriedade chamada reunião realizada e povoar esse dado a cada atendimento. Assim, você pode puxar isso depois de algum relatório. Essa é a lógica do que eu falei, exatamente isso. Exatamente. Né? Então, aí, dependendo do que ele quer ver, é mais nessa linha para poder contabilizar. Perfeito. Perfeito, muito obrigada. É isso, pessoal. Muito obrigada mesmo. De verdade, a gente passou até um minutinho a mais. Muito obrigada a todos que ficaram até o final. Novamente, Carlos, gratidão de verdade. E, por favor, retorne sempre à nossa comunidade, a HubSpot. A gente vai fazer bastante projeto com vocês, hein? Pode deixar. Ótimo. Bom, foi um prazer, né? Eu gostei muito de ter ido no Inbound, eu não tinha ido pessoalmente, foi o primeiro. Já estou agendando aqui, né? Deixando a agenda pronta para o Inbound 23, certamente estarei lá, né? E quem precisar de ajuda, né? Fique à vontade para me conectar, isso de uma forma, né? Que só para a gente trocar informações. E, claro, quem precisar de uma ajuda mais estruturada num projeto, seja para implementação do HubSpot ou para revisão dos processos de vendas, né? Então a gente desenha a máquina, né? Consegue fazer processo de prospecção, né? Ajudar a identificar onde pode ter algum gargalo de conversão. A gente faz treinamento de vendas consultivas, de spin selling, de qualquer coisa que precisa para ter esse olhar de como trazer mais receita para dentro de casa. Fique à vontade, a gente está à disposição para conversar com vocês, tá bom? Obrigado e a gente volta a se falar em breve. Sim, muito obrigada. E vejo vocês em Inbound 2023. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau.